Muito bem, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês, uma alegria quando estamos juntos. E se você está nessa manhã nos visitando, se você ainda se considera um visitante aqui, se você puder, quando nós terminarmos essa celebração, também passar ali embaixo, tem um espaço especial para você, onde a gente vai querer te conhecer melhor. Você vai poder deixar seu telefone ali e que a gente também vai fazer contato com você para que essa igreja se torne ainda mais acolhedora e ainda mais sua. Como vocês sabem, então, nós nesses domingos de dezembro vamos sempre estudar algo que se refere ao Natal, não é? Ao nascimento desse Jesus, desse momento tão importante para o cristianismo, né? O cristianismo só existe porque Jesus nasceu. Ele é este momento onde se inicia o fundamento da maior religião que a gente tem no mundo, que é o cristianismo. Um marco que começa naquela manjedoura, mas só é completado não apenas pelo seu nascimento. Só o seu nascimento não teria dado origem ao que nós temos hoje. Mas isso é completado quando ele não é simplesmente morto naquela sexta-feira, mas quando naquele domingo de manhã a tumba onde ele foi sepultado estava vazia. E é aí que se completa então toda essa obra, não é? Então há sempre alguém que nessa época, algum cristão que vai dizer, olha, a maior celebração que a igreja devia fazer é a da Páscoa, né? Porque é ali onde se completa o que se começou 33 anos antes no nascimento de Jesus, naquela pequena cidadezinha ao redor, né, de Jerusalém, lá em Belém. É verdade, devia ser sim a Páscoa a maior celebração de toda a igreja, mas nós somos inevitavelmente influenciados pela sociedade em que vivemos, né? Mais do que devia, aliás, não é? Mais do que devia, somos influenciados pela sociedade que vivemos, e o fato daquele imperador romano ter colocado a celebração do Natal justamente na época do final do ano, nos leva então a ter esse momento onde tudo é mágico, né? Onde parece que tem um clima diferente no ar. E o Natal é muito, mas muito, mas muito mais do que isso. E é isso que nós vamos ver no dia de hoje. Se você acompanha o folder, né? Se você viu o folder, se você está no grupo de WhatsApp da nossa igreja, esse grupo oficial, que volta e meia eu falo para você, se inscreva nesse grupo, porque ele só tem postagem oficial. Você viu que o tema da nossa meditação de hoje é Acabou a Espera. Justamente toda essa espera que o Roberto falou um pouquinho agora, que começou quando esse povo era escravo lá no Egito, ou até antes, com Abraão, ou até mesmo antes com Eva. Quando eles pecam e na expulsão deles do paraíso, Deus fala, vocês vão sofrer por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, mas um dia um descendente seu vai nascer e esmagar a cabeça da serpente. Era o proto-evangelho, não é isso? E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, e vamos revisitar um dos 4 cânticos natalinos que está registrado no Evangelho. Vocês lembram disso? Então, pastor Rogério, você que está nos ouvindo agora, onde o senhor está, o senhor pode repetir a série do ano passado, onde estudamos os 4 cânticos, porque eles não lembram mais, não é? Vocês lembram? Tem 4 cânticos que estão aonde? Estão nos Evangelhos, mas aonde? Lucas, exatamente. Há esperança para vocês. Há esperança, não é muita, mas há esperança. Se você pega no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 46, você vai ter os 4 cânticos natalinos. O Magnificat, que foi o primeiro que nós estudamos com o pastor Rogério ano passado, que é o canto de Maria, onde ela recebe a notícia e ela diz, magnificado seja o Senhor. Depois, Benedictus, que é o cântico de... Isso, pai de João Batista, também está em Lucas capítulo 1. Depois tem o terceiro cântico, que é o dos
anjos. Lucas capítulo 2, versículo 14, Gloria in excelsis, ok? Esses são sempre os títulos em latim, tá bom? Isaías, mas o Novo Testamento não foi escrito em grego? Sim, exatamente, em grego, o grego koiné, né? Um grego popular, mas o nome que foi dado não está na Bíblia, esses nomes, né? Canto Magnificat, não. Foi dado pela tradição da igreja, alguns anos depois, então por isso eles receberam um nome em latim. E o último e quarto, esse vocês não vão lembrar o nome, não é? É o Cântico de Simeão. E como que é o nome dele? Nunc dimittis, né? Vem da frase que Simeão professa, ele diz, Nunca dimittis servo tuum Domine. Vocês querem repetir? É uma frase de latim expressa por Simeão, e eu quero usar este cântico de Simeão para pensarmos um pouco sobre o final dessa tão longa espera que terminou quando aquele profeta, sacerdote, a gente não sabe muito bem definir quem é Simeão, a gente na verdade tem poucas coisas sobre ele, exceto alguns 2 ou 3 versículos aqui, mas quando ele está diante do Salvador e ele professa esse cântico, Nunca dimittis servo tuum, que vocês sabem o que significa? Agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo. Então, para isso, nós vamos ler em Lucas, capítulo 2, e eu vou ler com vocês a partir do versículo 25, que vai dizer ali um pouquinho sobre esse Simeão, e vou ler até o versículo 39, que fala também de um outro judeu ali, que aparece nesse momento. Então, são 2 histórias, 2 seres, 2 exemplos para nós aqui. Então, são 16 versículos, prestem bem atenção no que nós vamos ler, porque pode ser a melhor parte do que nós temos no dia de hoje. Vamos lá? Eu estou lendo na Almeida atualizada, e ali está... você vai pôr a NVI, pode pôr. Não combinamos isso, né? Mas eu estou lendo na Almeida atualizada, a partir do versículo 25 diz o seguinte: havia um homem chamado Simeão em Jerusalém. Este homem era justo e piedoso. É só isso que nós sabemos. Seu nome era Simeão, era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi até o templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que ordenava a lei, Simeão tomou-o nos braços. Vou repetir. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus. Tomou nos braços e louvou a Deus. E aí vem a frase, né, que eu citei em latim para vocês: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era bem idosa, tendo vivido com seu marido 7 anos desde que se casara. Agora era viúva de 84 anos, uma jovem senhora, não? Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e orações. E chegando naquela hora,
onde Simeão estava proferindo as palavras, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos agora reunidos em Teu nome, diante da Tua palavra, agora lida e ouvida, e que o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui, onde nós possamos refletir sobre o que o Senhor mesmo preparou para nós nessa manhã. Assim cremos e assim oramos, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, essa história que, se vocês estavam aqui, vocês estudaram ano passado com o pastor Rosalvo, eu não quero fixar apenas no cântico que Simeão expressou, mas destacar muito do que isso reflete para nós, desse encontro ou com esse Salvador, né? Esse encontro pela fé com o Salvador. Então, quando a gente lê os primeiros versículos, nós descobrimos então que há um homem chamado Simeão, e que esse homem era justo e piedoso. E esta é uma das formas que a Bíblia vai dizer que esse cara era um cara que servia a Deus fielmente, né? Parece uma contradição, porque em outros momentos a Bíblia vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer, não é? Então, há duas palavras que se usa, e neste tempo aqui, ou neste momento aqui, a palavra em grego, ou a expressão usada pelo autor, significava alguém que era um crente fiel, né? Que é o mesmo que ele vai dizer a respeito de Ana. Então, esses dois são exemplos de remanescentes fiéis, né? Essa é uma expressão que a gente tem no Antigo Testamento sobre alguns dentre os povos de Deus, dentre o povo de Deus, que permaneceram fiel até o fim. Então é os que restaram, este povo de Deus que foi liberto do Egito, peregrinou pelo deserto, entrou na terra de Canaã, passou pela guerra contra o Assírio, o exílio babilônio, e nós chegamos aqui dentro desse contexto, né? Depois a Babilônia caiu, vem os medos, persas, e de repente agora eles estão sob a dominação romana. E muitos muitos mesmos, ficaram no primeiro obstáculo, que foi o deserto, né? Ali pelo deserto de Sinai e de Sur, há milhares de hebreus sepultados. Outros não resistiram à Síria, aquele que veio e destruiu o reino do norte. Outros ficaram na Babilônia. Outros simplesmente apostataram no período do exílio, né? Tanto que depois tem alguns judeus que vão provocar uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus, justamente no período interbíblico, porque os próprios, ou muitos dos judeus, haviam profanado a sinagoga por causa do envolvimento e da cultura helenística. Mas havia alguns poucos, que ainda aguardavam a promessa da libertação de Israel. A promessa de um Messias que viria libertar esse povo. Não como ele foi liberto da escravidão no Egito, mas para libertar de uma vez por toda de uma escravidão espiritual. Um redentor espiritual. Era nisso que este homem chamado Simeão cria. E a gente vai lendo o versículo 26, vai descobrir que o Espírito Santo estava sobre ele. Como assim estava, meu pequeno Isaías? É porque até o Pentecoste, o Espírito Santo se manifestava esporadicamente sobre alguns, ou momentaneamente sobre alguns. Eles não eram privilegiados como nós somos hoje, quando ao professar que cremos em Cristo como Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, como aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, podemos ter o Espírito Santo morando em nós. E sabe o que é interessante? Que é o Espírito Santo que revelou a Simeão uma promessa
Qual era a promessa? Versículo 26, que ele, em grego, há uma brincadeira com as palavras, com a palavra ver aqui. Ele não veria a morte antes de ver o Cristo. Você pode ligar a sua televisão, se você ainda tem televisão aberta na sua casa, ou rolar o feed do seu Instagram ou TikTok e ver diversos profetas por aí, proferindo coisas. Mas Simeão vivera por causa de uma profecia que foi lhe dada pelo Espírito com o E maiúsculo, o Espírito que tem um sobrenome, Espírito Santo. E o versículo 27 vai dizer que é o próprio Espírito que move Simeão naquele dia para o templo. E aí a gente começa a imaginar, né? Alguém falou aqui do filme do Mel Gibson. Poderíamos fazer um filme de como foi que Simeão acordou naquela manhã e de repente o sol parecia estar mais brilhante do que nos outros dias. Parecia que tinha algo diferente no ar. E se as rádios e as TVs e os comércios estão tentando te dizer que há um clima diferente porque é dezembro, talvez ali sim, naquele dia para Simeão, tinha algo diferente. Era o dia do cumprimento daquela promessa. Naquela santa promessa. E essa promessa de Simeão a Simeão é uma promessa que, como nós já falamos aqui, então é uma promessa antiga, que começou talvez com Eva ou com Abraão, quando Deus chama o seu povo. Deus chama Abraão lá daquela terra idólatra e fala: vem para cá, sai daí, e agora eu vou construir um povo com você. Talvez a promessa de que quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, e Deus o impede, não é? E de repente Isaque pergunta para o pai: cadê o cordeiro? E o que é que Abraão diz? Deus proverá. E o cordeiro não vinha, porque o cordeiro não foi nem Isaque, também não foi seu filho Jacó, também não foi o filho José, um homem do qual não se registra nenhum erro na Bíblia, José. Também não foi Moisés, que homem é Moisés, mas também não era ele. Nem Josué, nem Samuel, nem nenhum dos profetas, nem o rei mais piedoso, Josias, Davi, Salomão, nem aqueles que permaneceram fiéis lá na Babilônia, aquele que foi jogado na cova do leão, nem foram aqueles 3 que foram para a fornalha, nem foram aqueles outros que sobreviveram e quando tiveram a oportunidade falar: eu quero voltar para lá e eu vou reconstruir o templo ou eu vou reconstruir o muro. Não foi nenhum deles. E a gente nem sabe a idade de Simeão, ao registro da idade de Ana, né? Por que isso? Coitada da Ana, né? Misoginia. Simeão não precisa falar a idade, a pobre coitada fala que ela tinha 84 anos e era viúva. Simeão a gente não sabe nem a idade, mas ele era um senhor já. E talvez ele tinha passado por vários dias como aquele, de crianças após crianças, sendo apresentada no templo, mas não era aquela, e nem a outra, e nem a outra, e nem a outra. Mas naquele dia a promessa se cumpriu. E sabe o que é mais interessante de você ver que quem testificou isso a Simeão é o Espírito? Porque você percebeu que ele entende que numa criança de 8 dias, estava o Salvador do mundo.
E se você compara a fé deste homem com a de Tomé, vira covardia, não é mesmo? Porque provavelmente Tomé viu ele multiplicar os pães, viu aquele bebê andar por sobre as águas, viu aquele bebê acalmar a tempestade, viu aquele bebê falar para Lázaro, sepultado depois de 4 dias, sai, e Lázaro saiu. E Tomé duvidou. Mas Simeão, pela testificação do Espírito, no indefeso bebê, de 8 dias, pode crer que aquele era o Cristo. Aquele era o Cristo. Aquela era a promessa que se cumpriu. Então, quando nós olhamos para o cântico que Simeão vai proferir, a partir do versículo 29, a primeira coisa é uma frase engraçadíssima, né? Que é, a primeira coisa que ele profere é: agora eu posso morrer. A minha espera acabou. Finalmente a minha alma agora encontrou o que procurava. E depois dessa frase, ele vai dizer que os olhos deles viram a salvação, que aquele menino seria a luz e que aquele menino também seria uma contradição. Então eu quero observar 3 coisas a respeito desse cântico de Simeão. Primeiro, que ele chama Jesus de luz. No versículo 32 ele diz: luz para a revelação aos gentios. Espera aí. Tem uma coisa que não está fazendo sentido, porque ele está dentro do templo de Jerusalém, falando de revelação para os gentios. Quem eram mesmo os gentios? Os não judeus, que nem podiam entrar no templo. E de repente, o que esse Simeão vai dizer é que esse que nasceu, esse Messias que nós estamos esperando, é luz para os gentios. É luz para os gentios e revelação para a glória do povo de Israel. Naquele momento, e a gente vê pelo que o texto diz a respeito de Ana, a profetisa, que ela falava a todos que estavam ali no templo esperando a consolação de Israel, que era um momento onde não estava apenas Simeão, Maria, José e Jesus. O templo provavelmente estava cheio, ou pelo menos com algumas pessoas. E certamente, meu irmão, esta frase de Simeão incomodava aqueles judeus, que criam que a salvação era apenas para eles. Ou de muitos que não puderam ser descritos como foi Simeão descrito, piedoso e fiel, ou remanescente fiel, mas de um judeu religioso que esperava agora um libertador, talvez que o libertasse do domínio político e econômico exercido por Roma. Lembra de Zaqueu? Por que ele era tão odiado? Porque ele era um cara que extorquia os judeus para mandar dinheiro para Roma. E talvez aqueles que estavam ali no templo estavam esperando Simeão dizer: é esse cara que vai nos libertar, vai reinar sobre tudo, vai derrubar tudo abaixo e nós vamos ser os tais. E aquela promessa de que o povo de Deus ia ser a glória, seremos nós. E faremos inveja para as outras nações. E ele vem dizer: luz de revelação para os gentios e para a glória de Israel. De fato, como Simeão também disse nos versículos seguintes para a própria Maria, aquele bebê seria alvo de contradição. E eu espero profundamente a você que me ouve nessa manhã, que Jesus já tenha sido alvo de contradição na sua vida. Como assim?
Eu, há muitos anos atrás, compartilhei aqui, quando eu estava ministrando a ceia, de que a minha esposa, numa casa que a gente morava, reclamava que a iluminação da sala era muito ruim e que a sala era muito escura. E de tanto ela falar, assim, passado 2 anos dela falando, eu então fui homem e comprei uma luminária com 3 luzes, era uma só, agora virou 3. E a partir daquele momento, ela começou a reclamar do quão suja estavam as paredes da sala. Você sabe por quê? Porque luz é revelação para o bem e para o mal. Não há como se aproximar da luz sem se expor. Não há como se aproximar da santidade de Deus sem reconhecer o seu pecado, sem ficar visível o seu pecado. Não há como cantar e adorar a esse que é digno, 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 sem entender o tamanho da sua indignidade. Lembra dos 2 ladrões, um de cada lado da cruz? Jesus foi luz para os 2, contradição para os 2. E um deles disse: qual é, cara? Você não era o filho de Deus? Você está igual eu. Desce daí. E o outro disse: fica quieto, meu corintiano. Você não sabe o que você está falando. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. A luz iluminou e mostrou para um deles o tamanho da sua indignidade. Eu espero que essa luz já tenha trazido contradição à sua vida. Em segundo lugar, o cântico de Simeão, no versículo 30, vai dizer que aquele menino é a salvação. Os meus olhos, versículo 30, os meus olhos já viram a tua salvação. Acabou o sacrifício. Simeão provavelmente era um sacerdote, provavelmente ele era responsável por apresentar as crianças no templo. E Jesus estava lá porque assim dizia a lei de Moisés, porque Jesus era o primogênito. E você que fez a escola de formação ministerial, você sabe que teve um lance dos primogênitos e depois dali, Moisés falou assim: agora os primogênitos vocês vão se consagrar contra mim. Se você não fez, agora você vai ter que esperar o meu livro sair. Você não pode ter pressa, tá? Não pode ter pressa. E Jesus foi lá para fazer a purificação da mãe, da mulher, você pode ler os versículos anteriores, para a circuncisão de Jesus e para a apresentação do templo e consagração ao Senhor, porque ele era sim o primogênito. Estava lá. E que parece ser engraçado, parece ser um bom humor de Deus, os pais terrenos de Jesus oferecendo sacrifício para consagrar Jesus a Deus, aquele que seria o último sacrifício, a salvação de todos, o último e perfeito sacrifício, como celebramos todo segundo domingo de cada mês, como fizemos no dia de hoje. Mas também no versículo 26, nós vemos que Jesus era o cumprimento da promessa que o Espírito Santo havia testificado ao coração de Simeão, mas para a promessa que havia sido feita para todo o povo. O libertador chegou, a salvação chegou. Versículo 26 vai dizer que ele havia recebido uma revelação do Espírito Santo, que não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E o título da nossa reflexão de hoje é: acabou a espera, porque a espera de Simeão acabou e a sua espera nem existiu, porque nós nascemos já com o cumprimento dessa promessa. Ele não morreria antes de ver o Cristo.
talvez essa sequência que eu falei para vocês passasse pela cabeça de Simeão. Oh Deus, por que não foi José? Será, Deus, que não podia ter sido Abraão, o libertador? Moisés, talvez, Deus, o profeta Samuel, e talvez com os anos avançando na idade da vida de Simeão, ele olhava ao Antigo Testamento e dizendo: ó Deus, por que não foi Samuel, Josué? O meu tempo está chegando, né? Tic-tac, o relógio está batendo. Deus havia separado o povo para ser luz para as nações. E conforme as maravilhas e sinais que Deus faria para o povo, através do seu povo, isso seria a pregação do Evangelho às outras nações. Mas o povo falhou, Josué falhou, os reis falharam, Davi, Salomão, todos os outros. Mas Deus não. Sabe o que é interessante? Que você sabe bem que se nós estamos aqui no começo do Novo Testamento, é porque fazia 400 anos que Deus não se manifestava mais. O período chamado período interbíblico, desde o último profeta do Antigo Testamento até o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, dizendo: esse é esse. 400 anos de silêncio. O pai, o avô, o bisavô, o tataravô de Simeão, remoendo-se consigo: não era esse, não podia ser esse, não é esse, não é esse, não é esse. E a palavra que o Lucas usa para dizer que eles esperavam o Cristo esperavam a consolação. A consolação. E eu fiquei pensando em como que eu consolo o meu filho ou a minha filha. Fazendo exatamente o que Simeão fez, né? É Simeão que pega o consolo no colo. Não é? Mas naquele momento, talvez era Deus o pegando no colo também e soprando no seu ouvido: eu não disse, eu não falei que chegaria. Chegou, Simeão, acabou a espera, acabou a espera. Deus não falhou, nem desistiu. Saindo um pouco do que Simeão fez, eu queria pensar com vocês a respeito de como que o encontro com este Salvador impacta a vida de alguém. No caso de Simeão, destaca-se duas coisas. Quando ele estava diante do Salvador, ele teve um sentimento de adoração e um sentimento de segurança, de tranquilidade, de certeza da vida eterna, de paz em frente à morte. Então, em primeiro lugar, o Simeão adorou. Como eu falei alguns meses aqui atrás para vocês, que foi exatamente o que Isaías fez, lá no capítulo 6, lembra? Eu vi o Senhor assentado num sublime trono, não é isso? E tinha os anjos, e com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, com duas asas voavam. Então eu vi a glória do Senhor e de repente ele adora. É o que Simeão faz quando nós estamos diante desse Salvador. Este é o sentimento que precisa gerar em nós, um sentimento de adoração. E é isso que eu e você somos intimados a fazer, especialmente nesse tempo. Adorar a esse Salvador. Mas eu preciso te falar também da segunda coisa que chegou ao coração do Simeão: a tranquilidade da morte.
A gente não gosta de falar muito de morte, não é mesmo? Mas sem ela nada faria sentido. Ou nós cremos de verdade que a morte é o melhor que pode acontecer a um cristão, ou paramos com tudo que nós estamos fazendo porque está tudo errado. Eu falo isso abertamente, sou duramente criticado pela minha mãe, por uma pessoa que eu não posso falar o nome, porque ela está presente, e agora pelos meus filhos. Para de falar isso, pai. É a melhor coisa que poderia me acontecer. É os meus olhos se fecharem, porque eles se abrirão, e eu vou fazer como Simeão, poder estar diante literalmente do Salvador. Mas você não tem nem... Eu estou na casa dos 30. Que história é essa, falar de morte? Eu queria ser um velho, né? Tipo o Jailton, assim, bem velhinho. Porque aí faria sentido o que eu estou dizendo, falar de morte. Mas meus irmãos, eu não sou um déspota. Eu não sou um sodomista. Mas é porque nada nesse mundo aqui pode satisfazer a minha alma. Eu não me encaixo aqui. Aliás, quase não me encaixo entre vocês, não é? O Jair, agora eu perdi mais um amigo ali. Por isso eu escrevi uma música que nós cantamos há alguns meses atrás. Depois eu parei porque eu achei que vocês não gostaram muito. E ela dizia Maranata, Maranata. E a frase dela diz: os meus olhos estão cansados de enxergar o ímpio prosperar, e o meu corpo está exausto de lutar contra a maldade desse mundo, e a minha alma só vai ter descanso quando eu te encontrar finalmente. Mas nós não gostamos de falar da morte, sabe por quê também? Porque a nossa vida é muito boa, não é? Das casas nos condomínios em que moramos, próximo ao shopping, ou dos nossos confortáveis apartamentos que dá vista para o lago, ou do lado onde tem o maior IPTU do Paraná, ou da vida que levamos para cima e para baixo com nossos automóveis confortáveis, pode olhar pela janela ali depois. Por que eu vou falar de morte? Eu estou na melhor fase da minha vida. Quando eu era adolescente, tinha um adolescente que falava assim: Jesus não pode voltar antes de eu casar. Não é? Porque ele só pensava, né, nos prazeres físicos daqui. Pois é, aí eu e você que estamos já velhos, né? Vivemos assim também. Jesus não pode morrer antes de eu conquistar, não pode voltar, aliás, antes de eu conquistar isso. A gente precisa de se desapegar desse mundo. Aqui não é o meu lugar. Eu quero criar um grupo de terráqueos anônimos. Oi, eu sou dependente dos prazeres dessa terra. Estou há 2 dias sem desejar ter mais aqui e não morrer e me encontrar com meu Salvador. Por isso e outros que eu... Me resta, ao final de tudo, perguntar a você, especialmente a você, seja lá quem você é, que me ouve agora, alguém com 60 anos de igreja, ou que entrou numa igreja pela primeira vez, ou segunda, ou porque está aqui porque foi obrigado por alguém. Você, como Simeão, já teve um encontro com esse Salvador? Você já entendeu quem é Jesus? Simeão entendeu. Sabe por que ele pôde entender? Porque o Espírito Santo testificou a ele. O Espírito Santo mora em você. Ele já te fez entender quem é Jesus?
Ou você, como alguns anos da minha vida, passou tentando adequar Jesus ao que você esperava dele? Como muitos daqueles judeus, porque se existe um grupo chamado de remanescente fiel, é porque existia uma multidão que eram infiéis, que esperavam um Jesus que ia melhorar a vida deles politicamente, economicamente, e talvez é isso que você espera de Jesus. Falta o Espírito Santo, meu irmão, testificar para você que Ele é o Salvador da sua alma, e nada mais. Você pode ter ou não saúde, ter ou não bens, morar ou não nos condomínios, Ele veio para salvar a sua alma, e é nisso que Simeão descansou, porque quando ele viu Jesus, ele não disse, agora a minha vida vai melhorar, mas ele disse, agora eu morro em paz, porque a minha morte está garantida. Ele veio para isso, para te dar a certeza da vida eterna. Você já se encontrou com Jesus? Você já se encontrou com esse Salvador? Os seus olhos já viram a salvação? Você pode de verdade, não adianta mentir para você mesmo. Você já pode de verdade dizer, Senhor, pode me despedir em paz, pode me levar em paz, porque os meus olhos a sua salvação já me alcançou. Se você não fez isso, talvez hoje seja o dia, talvez esse Natal seja o Natal, de você entender que aquele bebezinho indefeso ali era a salvação. A espera de Simeão acabou, a promessa se cumpriu, e da mesma forma que Simeão pôde estender os braços e tocar o Salvador, a salvação para você, para a sua alma, está hoje ao alcance das suas mãos. Acabou a espera, está tudo pronto, é só você alcançar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Que o Santo Espírito dele toque o seu coração e testifique essas verdades para você e em você. Sobre quem é Jesus, sobre a certeza que a salvação dele pode te dar, sobre a paz que ela pode trazer para a sua vida, em qualquer momento, até mesmo diante da morte. Se você nunca fez uma oração pedindo para que o Senhor seja o Senhor da sua vida, dizendo que você crê, você pode fazer isso agora, e o Santo Espírito testificará as verdades que aqui falamos ao seu coração. Senhor Deus, nós, diante da Tua presença, nos colocamos agora, com os corações agradecidos pelo Teu movimento de salvação de vir ao nosso encontro, pelo Teu Santo Espírito que testificou a Simeão e que hoje pode habitar em nós e nos revelar
quem verdadeiramente és teu Filho Jesus Cristo, Deus. E que nós possamos te prestar louvor, adoração e te entregar verdadeiramente as nossas vidas, confiando na tua obra, confiando que tu és o Cristo, o único digno e capaz de trazer-nos paz. Louvado e adorado seja o Senhor, o nome de Jesus Cristo e o Santo Espírito de Deus nessa manhã. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.